era para ser apenas mais uma das festas luxuosas organizadas por Virgínia Fonseca, repletas de convidados influentes, música alta e uma produção impecável. O evento, que comemorava o lançamento de uma nova campanha da influenciadora, aconteceu em um dos espaços mais sofisticados de Goiânia e reuniu amigos, familiares e colaboradores próximos. Tudo parecia sob controle, até que um vídeo começou a circular nas redes sociais poucas horas depois do término da festa, e o conteúdo deixou o público em choque. Nas imagens, Virgínia aparece discutindo de forma acalorada com uma das funcionárias de sua equipe, responsável por parte da organização do evento. A gravação, feita aparentemente por um dos convidados, mostra a influenciadora gesticulando intensamente e visivelmente irritada. Embora o áudio não esteja completamente claro, é possível ouvir frases que indicam uma insatisfação com o andamento da festa e o comportamento da equipe. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi a presença de Zé Felipe na cena. O cantor, percebendo a tensão, tenta intervir para acalmar os ânimos. Ele aparece colocando a mão no ombro de Virgínia e pedindo que ela se afastasse do local, mas ela parece não querer sair de perto da funcionária. O clima ficou pesado e a gravação termina justamente no momento em que os dois se distanciam, visivelmente abalados. A internet, como era de se esperar, reagiu imediatamente. O vídeo viralizou em minutos, alcançando milhões de visualizações no X, antigo Twitter, e no Instagram. Perfis de fofoca começaram a repostar o conteúdo, e teorias sobre o que teria acontecido começaram a se espalhar rapidamente. Alguns internautas defenderam Virgínia, afirmando que ela poderia estar apenas frustrada com algum erro na organização. Outros, porém, a acusaram de tratar mal seus funcionários e de agir com arrogância em público. Enquanto isso, o silêncio da equipe de Virgínia apenas alimentava a curiosidade do público. Nenhum comunicado oficial foi emitido nas primeiras horas, e nem a influenciadora, nem o marido comentaram o ocorrido nas redes sociais. A ausência de explicações apenas intensificou a especulação, levando os fãs a revisitar outros momentos polêmicos envolvendo o casal em festas e eventos. Nos bastidores, fontes próximas afirmam que o desentendimento teria começado ainda antes do início da festa, quando um problema logístico atrasou parte da montagem do palco e do buffet. Virgínia, conhecida por ser extremamente detalhista e exigente com suas produções, teria perdido a paciência diante do erro, o que acabou resultando na discussão registrada em vídeo. Por outro lado, há quem diga que o estresse acumulado dos últimos dias, somado à agenda intensa de compromissos, pode ter contribuído para o episódio. Zé Felipe, percebendo o desgaste da esposa, teria tentado conter a situação antes que ganhasse proporções maiores, mas já era tarde demais. O vídeo já estava nas mãos do público. Nas primeiras horas após o vazamento do vídeo, a internet entrou em colapso. A cena de Virgínia discutindo com uma funcionária durante a própria festa se tornou o assunto mais comentado do país. No Chess, a hashtag #VirginiaVazaVídeo chegou ao topo dos assuntos mais falados, acumulando milhares de comentários em menos de uma hora. No Instagram, portais de entretenimento e perfis de fofoca começaram a repostar o vídeo em sequência, cada um com uma narrativa diferente sobre o que teria acontecido. Enquanto os internautas tentavam entender o contexto, prints, supostos relatos de pessoas que estavam na festa e até comentários antigos de ex-funcionários começaram a reaparecer. Alguns afirmavam que o clima entre Virgínia e parte da equipe já vinha tenso há semanas, especialmente por causa da pressão para entregar resultados e manter o alto padrão dos eventos da influenciadora. Outros defendiam que o estresse do momento era compreensível e que qualquer pessoa poderia perder a calma diante de um erro em um evento dessa magnitude. O que ninguém esperava era o comportamento da influenciadora após o vazamento. Em vez de se pronunciar imediatamente, Virgínia manteve silêncio absoluto em suas redes. Nenhum story, nenhum tweet, nenhuma nota. Apenas uma sequência de publicações antigas, programadas pela equipe de marketing, que continuavam sendo postadas automaticamente. Para muitos, essa ausência foi interpretada como uma estratégia para conter os danos. O silêncio, porém, acabou alimentando ainda mais as especulações. Zé Felipe, por outro lado, também não se pronunciou, mas sua expressão no vídeo foi o suficiente para gerar uma onda de comentários. Fãs notaram que o cantor parecia claramente desconfortável com a situação e, em determinado momento, teria tentado se colocar entre a esposa e a funcionária. A postura calma e conciliadora do cantor rendeu elogios e muitos internautas destacaram que ele parecia tentar evitar uma exposição maior. Nos grupos de fãs e páginas dedicadas ao casal, as teorias se multiplicavam.
Alguns acreditavam que o vídeo foi gravado por alguém próximo, possivelmente um convidado, ou até mesmo alguém da equipe que se sentiu injustiçado e decidiu expor a influenciadora. Outros acreditavam que o vazamento foi acidental, fruto de alguém que registrava os bastidores da festa e acabou deixando escapar o momento tenso. Enquanto isso, marcas e parceiros comerciais de Virgínia começaram a monitorar de perto a repercussão. A imagem pública da influenciadora, que sempre foi associada à leveza, positividade e empreendedorismo, começou a ser questionada. Comentários como "essa é a verdadeira Virgínia longe das câmeras" ou "tratar funcionário assim é inaceitável" tomaram conta das redes. No entanto, também surgiram vozes em defesa da influenciadora. Alguns argumentaram que o vídeo mostrava apenas um fragmento do ocorrido e que não seria justo julgar alguém sem o contexto completo. Um empresário próximo ao casal chegou a afirmar de forma anônima que a briga não foi tão grave quanto parecia e que tudo teria sido resolvido ainda durante a festa. Mas enquanto os debates se acirravam, a questão principal permanecia: quem gravou o vídeo e por que decidiu divulgar? Quando as luzes da festa se apagaram e os convidados começaram a deixar o local, o clima entre Virgínia e sua equipe ainda era de tensão. Segundo relatos de pessoas próximas à produção, o desentendimento não se limitou ao momento registrado em vídeo. Ele teria começado bem antes, ainda durante a preparação do evento, e se estendido até as últimas horas da comemoração. Fontes afirmam que Virgínia, que acompanha cada detalhe de seus projetos com extremo rigor, teria ficado insatisfeita com atrasos na montagem do palco principal e na iluminação da área externa. A funcionária com quem ela discutiu seria a responsável direta por coordenar a equipe técnica contratada para o evento. Um erro no cronograma teria atrasado a entrada de artistas e a abertura oficial da festa, o que irritou profundamente a influenciadora, que é conhecida por manter uma imagem de perfeição em cada produção que leva seu nome. Testemunhas contam que, por volta das 22 horas, Virgínia já demonstrava sinais de irritação, circulando entre os bastidores e pedindo explicações. A funcionária, por sua vez, teria tentado justificar a falha técnica, mencionando imprevistos no transporte de equipamentos. O tom da conversa se elevou e parte da equipe tentou afastar ambas antes que a situação chamasse a atenção dos convidados. Mas o conflito cresceu quando uma garrafa de champanhe caiu no chão perto do camarim principal, manchando o vestido da influenciadora. Foi nesse momento, dizem as fontes, que Virgínia perdeu completamente a calma. Zé Felipe, que estava próximo ao palco conversando com músicos, foi chamado às pressas por um dos produtores. Ao chegar, encontrou a esposa discutindo em voz alta com a funcionária e pedindo explicações em frente a outros membros da equipe. Foi nesse instante que o vídeo começou a ser gravado. Ninguém sabe por quem. De acordo com uma pessoa presente, Zé tentou acalmar a esposa, pedindo que eles conversassem em particular. Virgínia, no entanto, ainda exaltada, disse que a situação era inaceitável e que ninguém respeitava o próprio trabalho. O cantor, em tom pacífico, colocou o braço sobre o ombro dela e pediu que deixassem o assunto para o dia seguinte, mas a influenciadora insistiu em resolver ali mesmo. A tensão durou cerca de 3 minutos, tempo suficiente para que alguém captasse o momento que, horas depois, tomaria conta das redes. Após o término da festa, o casal deixou o local em carros separados. Virgínia foi acompanhada de 2 assessoras e seguiu direto para casa. Zé Felipe permaneceu por alguns minutos com os organizadores, tentando entender a origem do conflito e garantir que nenhum outro conteúdo comprometedor fosse divulgado. Ainda assim, por volta das 2 da manhã, o vídeo já circulava em grupos de fãs e em páginas de fofoca. Nos dias seguintes, uma reunião de emergência teria sido convocada na casa do casal, reunindo assessores, advogados e gerentes de marcas parceiras. O objetivo era claro: conter o impacto e traçar uma estratégia de comunicação que evitasse danos à imagem de Virgínia. De acordo com uma fonte, a influenciadora ficou extremamente abalada com a repercussão. Chorou, evitou sair de casa e cancelou gravações agendadas. Internamente, ela teria afirmado que se sentia traída por alguém de dentro da equipe, alguém que registrou o momento mais vulnerável de sua noite e o expôs ao país inteiro. Zé Felipe, por outro lado, teria adotado uma postura mais racional. Pediu que o caso fosse resolvido com discrição e que a funcionária não fosse exposta publicamente, temendo que isso agravasse ainda mais a crise. O casal decidiu manter o silêncio nas redes até que uma decisão conjunta fosse tomada sobre o posicionamento oficial. Nos bastidores, porém, já se falava em demissões e reorganizações na equipe de produção. O que parecia apenas um desentendimento isolado começava a se transformar em uma crise de confiança dentro da própria estrutura que sustentava o império midiático de Virgínia. Na manhã seguinte ao vazamento do vídeo, a notícia já havia se espalhado por todos os portais de entretenimento do país.
Sites como Metrópolis, Hugo Gloss, Quem e diversos perfis populares de fofoca publicaram manchetes sobre o caso, destacando o comportamento de Virgínia e o momento em que Zé Felipe tenta intervir. Os vídeos repostados somavam milhões de visualizações em poucas horas, e o caso rapidamente saiu das redes sociais para os programas de televisão. Na TV aberta, colunistas e comentaristas especializados em celebridades analisavam cada detalhe da gravação. Alguns defendiam a influenciadora, afirmando que ninguém está imune a um momento de estresse, enquanto outros criticavam o modo como ela tratou uma funcionária em público. O episódio, para muitos, simbolizava o peso da exposição e da fama. Quanto mais alto o sucesso, mais frágil se torna a imagem pública. Enquanto isso, a equipe de Virgínia trabalhava intensamente para administrar a crise. Um grupo de assessores foi designado exclusivamente para monitorar a repercussão e tentar identificar a origem da filmagem. Advogados foram acionados para apurar se havia violação de imagem e confidencialidade, mas o estrago já estava feito, a cena se tornara viral e a narrativa pública fugia completamente do controle da influenciadora. As marcas parceiras começaram a agir com cautela. Segundo fontes próximas, pelo menos 2 empresas adiaram campanhas publicitárias que seriam lançadas com Virgínia naquela semana. Outras, temendo associar seus produtos ao escândalo, pediram que os posts previstos fossem reavaliados. Embora nenhuma tenha anunciado o rompimento do contrato, a movimentação interna mostrava que o episódio havia abalado a confiança comercial construída ao longo dos anos. Nos bastidores do mercado publicitário, o caso serviu como alerta. Virgínia sempre foi considerada um dos nomes mais valiosos do marketing digital brasileiro, com campanhas milionárias e um alcance gigantesco, mas a discussão pública com uma funcionária levantou questionamentos sobre bastidores e relações de trabalho dentro de sua empresa. Internautas passaram a revisitar vídeos antigos, lives e entrevistas em busca de sinais de comportamentos semelhantes, e cada gesto da influenciadora começou a ser reinterpretado sob uma nova ótica. Zé Felipe, por sua vez, começou a receber elogios pela postura apaziguadora no vídeo. Comentários como Zé sempre tentando resolver tudo com calma e ele é o equilíbrio do casal tornaram-se comuns nas redes. Isso fez com que a narrativa pública se dividisse. De um lado, críticas à atitude de Virgínia, de outro, uma onda de empatia com o cantor, visto como o pacificador em meio à confusão. Nos programas de rádio e nos podcasts de entretenimento, o caso foi tratado como exemplo de como o sucesso e a exposição extrema podem desestabilizar até os relacionamentos mais sólidos. Alguns apresentadores afirmaram que o casal estava passando por um período de estresse e desgaste emocional, o que teria contribuído para o episódio. Outros foram mais duros, sugerindo que Virgínia precisava rever sua postura com os subordinados e que o poder não justificava um tratamento ríspido. O silêncio do casal seguia absoluto, nenhuma postagem nova, nenhum pronunciamento, apenas o burburinho crescendo a cada minuto. Fãs começaram a pedir um esclarecimento público e páginas de apoio à influenciadora tentavam inverter a narrativa, dizendo que o vídeo havia sido editado para parecer pior do que realmente era. Alguns trechos do áudio foram analisados por usuários, que tentaram reconstruir a conversa completa, uma tentativa de defesa virtual que dividiu ainda mais opiniões. Enquanto isso, nos bastidores, uma movimentação discreta começava a acontecer. Assessores próximos a Zé Felipe sugeriam que ele fizesse uma aparição leve em suas redes, retomando a normalidade e diminuindo a sensação de crise. Virgínia, porém, não estava pronta. Segundo relatos, ela chorou ao assistir novamente a gravação e afirmou sentir vergonha do próprio comportamento. Mas o silêncio começava a custar caro. Quanto mais os dias passavam, mais o público cobrava respostas, e a dúvida sobre o que realmente aconteceu entre ela e a funcionária crescia, agora acompanhada de uma nova pergunta. O relacionamento entre Virgínia e Zé Felipe resistiria a mais uma tempestade pública? Os dias seguintes ao vazamento do vídeo foram marcados por silêncio, tensão e especulação. O casal, acostumado a compartilhar quase todos os detalhes da vida pessoal nas redes sociais, adotou uma postura inédita de recolhimento. Não houve stories, publicações, nem aparições públicas. Para os fãs, o silêncio era um sinal de que algo muito mais sério estava acontecendo por trás das câmeras. Dentro de casa, o clima não era dos melhores. Segundo fontes ligadas à equipe, Virgínia teria se fechado completamente, evitando reuniões e cancelando compromissos importantes com patrocinadores. Ela se sentia fragilizada e envergonhada com a repercussão do vídeo, chorava com frequência e dizia não compreender como alguém de sua confiança pôde ter registrado e divulgado uma situação tão íntima.
Zé Felipe, tentando manter a serenidade, assumiu o papel de mediador, tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre a crise pública e o desgaste emocional da esposa. Os dois teriam tido longas conversas sobre a forma como lidam com a exposição e os limites da vida pública. Pessoas próximas afirmam que Zé, ainda que compreensivo, demonstrava preocupação com a falta de controle sobre o temperamento da influenciadora em situações de pressão. Ele teria sugerido que ela se afastasse temporariamente das redes, não apenas para esfriar os ânimos, mas também para refletir sobre o impacto de suas atitudes. Enquanto isso, a equipe de gestão de imagem do casal trabalhava dia e noite para conter a crise. Foi elaborado um plano de comunicação com etapas bem definidas. Primeiro, um pedido de desculpas público, seguido de uma série de ações que reforçassem o lado humano e sensível de Virgínia. Campanhas sociais, doações, vídeos mais leves com as filhas e publicações mostrando o cotidiano familiar. O objetivo era claro, reconstruir a imagem da influenciadora de forma gradual e controlada. Mas antes mesmo de qualquer pronunciamento, novas informações começaram a circular. Surgiram rumores de que a funcionária envolvida na discussão havia sido demitida. Segundo as especulações, ela teria recebido uma proposta para manter sigilo sobre o caso, mas recusou e decidiu expor sua versão em mensagens enviadas a páginas de fofoca. Alguns prints não confirmados mostravam supostas conversas nas quais a funcionária dizia ter sido humilhada em frente à equipe e que o episódio não era um caso isolado. Esses relatos caíram como uma bomba. A repercussão, que começava a diminuir, reacendeu com força. O público passou a exigir respostas mais diretas, e hashtags como Fala Virgínia começaram a subir novamente. Diante disso, a influenciadora percebeu que o silêncio já não era mais uma estratégia viável. Zé Felipe, por sua vez, insistia para que o pronunciamento fosse cuidadoso, sem apontar culpados nem citar nomes. Ele sabia que uma palavra mal colocada poderia reacender a polêmica. O casal, então, concordou em gravar um vídeo juntos, explicando o ocorrido e tentando encerrar o assunto. Mas nos bastidores, as marcas e os empresários que os apoiavam estavam em alerta máximo. Havia uma preocupação crescente de que a imagem de família perfeita começava a ruir. O casal, que até então representava um modelo de sucesso, amor e prosperidade, agora enfrentava uma crise de confiança diante do público. Nos grupos de fãs, as discussões se intensificavam. Alguns defendiam que Virgínia estava sendo vítima de um julgamento desproporcional. Outros acreditavam que o caso revelava um lado até então escondido da influenciadora. A divisão de opiniões ficou evidente e pela primeira vez em muito tempo, a unanimidade em torno do nome de Virgínia começou a se desfazer. 3 dias após o vazamento do vídeo, Virgínia e Zé Felipe finalmente quebraram o silêncio. Às 19 horas de uma terça-feira, o casal publicou em conjunto um vídeo no canal oficial da influenciadora, intitulado Queremos esclarecer o que aconteceu. O conteúdo tinha pouco mais de 7 minutos, mas foi o suficiente para paralisar as redes sociais e atrair milhões de visualizações em questão de horas. O cenário escolhido era simples e intimista. O casal apareceu sentado lado a lado em um ambiente doméstico, com iluminação suave e sem trilha sonora. Era um contraste proposital com o glamour que normalmente marca as produções de Virgínia. A intenção era transmitir sinceridade e vulnerabilidade. Logo no início, Virgínia assumiu a palavra. Visivelmente emocionada, ela explicou que o vídeo vazado mostrava um momento de estresse durante o evento, mas garantiu que não havia intenção de humilhar ou destratar ninguém. Ela disse que havia tido um dia exaustivo e que, como qualquer pessoa, acabou se exaltando em um instante de frustração. Eu errei e me arrependo de ter deixado o nervosismo falar mais alto, afirmou. Zé Felipe, ao seu lado, reforçou que a discussão havia sido resolvida ainda na noite da festa e que o casal lamentava profundamente o fato de o vídeo ter sido exposto de maneira fora de contexto. A gente é humano, a gente erra. A diferença é que quando a gente erra, milhões de pessoas estão assistindo, disse o cantor olhando diretamente para a câmera. O vídeo seguiu com um tom conciliador. Virgínia falou sobre a importância de valorizar sua equipe, reconheceu o esforço de todos que trabalham com ela e prometeu rever a forma como lida com situações de pressão. Disse ainda que já havia conversado com a funcionária envolvida e que ambas haviam feito as pazes. Eu não quero carregar mágoa e espero que ela também não carregue. Aprendi com isso, completou. A publicação dividiu opiniões. Parte do público elogiou a postura do casal, destacando a coragem de reconhecer o erro e se pronunciar com transparência.
Comentários como "todos somos humanos" e "ela mostrou humildade" inundaram a seção de comentários do vídeo. No entanto, outra parte da audiência considerou o pedido de desculpas ensaiado e calculado demais. Parecia mais um roteiro do que um desabafo, escreveu um internauta. Outros acusaram Virginia de tentar limpar a imagem sem realmente admitir o impacto do que havia feito. Nos bastidores, a estratégia foi considerada necessária. O vídeo foi fruto de dias de preparação e de inúmeras reuniões com assessores e advogados. A influenciadora sabia que precisava agir rápido para recuperar a confiança do público e dos patrocinadores. A gravação foi editada para evitar trechos que pudessem gerar interpretações ambíguas, e até a escolha das roupas, tons neutros e sem logomarcas, foi cuidadosamente planejada para passar serenidade. Após a publicação, a influenciadora retomou aos poucos sua rotina nas redes. Voltou a postar vídeos leves com as filhas, reels sobre sua rotina e colaborações com marcas menores, evitando campanhas de grande porte nas primeiras semanas. A estratégia era mostrar uma Virginia mais real, mais próxima do público e menos distante da imagem de celebridade inatingível. Zé Felipe, por sua vez, intensificou a presença digital, lançando músicas novas e aparecendo em programas de rádio, sempre respondendo com diplomacia quando o assunto vinha à tona. Sua postura tranquila ajudou a aliviar a pressão sobre a esposa e, em certa medida, foi vista como fundamental para o início da recuperação da imagem do casal, mas nem tudo voltou ao normal. Nos bastidores, a relação com parte da equipe seguia estremecida. Havia desconfiança, medo de novos vazamentos e um clima de insegurança generalizado. A funcionária envolvida no episódio manteve-se fora dos holofotes, recusando entrevistas e evitando exposição pública. Ainda assim, rumores indicavam que ela estaria considerando acionar judicialmente a empresa da influenciadora por danos morais e quebra de contrato. O vídeo de desculpas foi o primeiro passo para conter a crise, mas a internet é impiedosa. Enquanto alguns esqueciam o episódio, outros continuavam a revisitá-lo, mantendo a polêmica viva. No próximo capítulo, veremos como o episódio começou a afetar não apenas a imagem pública, mas também o círculo de amizades e os bastidores empresariais do Império de Virginia, e como Zé Felipe precisou intervir mais uma vez para evitar que a situação fugisse do controle. O pronunciamento público de Virginia e Zé Felipe acalmou parte da tempestade, mas internamente as rachaduras se tornaram mais evidentes. O caso, que começou como uma simples discussão durante uma festa, já havia se transformado em uma das maiores crises de imagem da carreira da influenciadora. Mesmo com o vídeo de desculpas, as consequências continuaram a se desdobrar nos bastidores. A primeira mudança perceptível ocorreu dentro da própria equipe. Vários membros antigos, que acompanhavam Virginia desde o início da trajetória como influenciadora, decidiram se afastar. Uns pediram desligamento por desgaste emocional, outros foram substituídos discretamente após reuniões tensas. A confiança havia sido abalada. Ninguém sabia ao certo quem havia gravado o vídeo e a sensação de traição pairava sobre todos. De acordo com uma fonte próxima ao casal, Virginia começou a adotar uma postura mais reservada e controladora, pedindo que celulares fossem recolhidos durante reuniões e bastidores de gravações. Ela também teria reduzido o número de pessoas com acesso direto à sua rotina e às gravações privadas. Foi como se ela tivesse perdido o chão. Agora tudo é sigilo, tudo é cautela, disse a fonte. Enquanto isso, a funcionária envolvida no episódio continuava em silêncio. Jornalistas tentaram contato, mas ela se recusou a conceder entrevistas. A ausência de sua versão alimentava ainda mais teorias nas redes sociais, e perfis de fofoca continuavam a especular se ela havia sido indenizada para não se manifestar publicamente. Nada foi confirmado, mas a falta de respostas mantinha o caso vivo, mesmo semanas após o ocorrido. A tensão chegou a afetar até o círculo de amizades do casal. Alguns influenciadores, antes frequentes nas festas e collabs de Virginia, começaram a se afastar. Publicamente alegavam questões de agenda, mas nos bastidores o comentário era outro. Ninguém queria se envolver em um escândalo que ainda rendia audiência nas redes. O casal percebeu que, quando as câmeras se apagavam, o apoio se tornava raro. Ainda assim, Virginia se recusava a ceder completamente. Com a ajuda da equipe de marketing, ela iniciou um plano de reconstrução da imagem baseado na autenticidade e no recomeço. Produziu uma nova série de vídeos mostrando o cotidiano simples com as filhas, gravou conversas francas sobre erros e amadurecimento e se envolveu em projetos beneficentes voltados para a capacitação profissional de mulheres. Aos poucos, a narrativa começou a mudar. O público passou a enxergar uma nova fase, uma versão mais humana da influenciadora que havia aprendido com a própria queda.
Zé Felipe foi essencial nesse processo. Ele manteve-se ao lado da esposa, mesmo sob críticas e piadas nas redes. Em entrevistas, sempre reforçava a importância da empatia e da compreensão. Ninguém está livre de errar, e o importante é levantar e continuar, dizia. Sua tranquilidade e postura madura acabaram suavizando a percepção pública do casal. Para muitos, o episódio serviu para mostrar que o casamento resistia mesmo sob pressão. Apesar das cicatrizes, o Império de Virgínia sobreviveu. Algumas marcas que haviam recuado voltaram a trabalhar com ela, impressionadas com a capacidade de recuperação e engajamento da influenciadora. Os números que chegaram a cair durante a crise começaram a subir novamente. As visualizações retornaram, as campanhas reabriram e os comentários voltaram a se dividir entre elogios e apoio, mas algo inegavelmente havia mudado. Virgínia não era mais a mesma, e talvez nunca voltasse a ser. O episódio a ensinou sobre os riscos da exposição total e sobre como a linha entre o público e o privado pode desaparecer em segundos. A confiança, antes absoluta, agora era seletiva. A espontaneidade, antes marca registrada, passou a ser medida com cuidado. A festa que começou em brilho terminou em lição. Na última cena dessa história, Virgínia e Zé Felipe aparecem novamente juntos, dessa vez em um evento beneficente, sorrindo diante das câmeras. Mas os olhos da influenciadora, apesar do sorriso, ainda carregam o peso de quem aprendeu da maneira mais dura que fama e vulnerabilidade caminham lado a lado. A internet esquece rápido, mas não perdoa facilmente. E enquanto os comentários ainda ecoam nas redes, uma coisa é certa, aquela noite mudou tudo. A imagem, o comportamento e o próprio futuro de uma das maiores figuras da internet brasileira.